Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 12 ao dia 18 de dezembro de 2022. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias que a gente tem para essa semana que nós temos pela frente? Bom, gente, essa é uma semana de lua minguante acontecendo no signo de Virgem. Essa lua minguante no signo de Virgem traz para a gente muitas oportunidades. Primeiro, quando a gente fala de fase minguante, nós estamos falando de um período em que as coisas podem diminuir, minguar, cessar, ir embora, acabar. Quando a gente fala de Virgem, Virgem é um signo que fala de hábitos. Esses hábitos, eles vão se tornando tão presentes na nossa vida que acabam se tornando uma crença ou até mesmo um paradigma dentro das nossas vidas e aquilo solidifica. E às vezes é muito difícil a gente se livrar desses hábitos, dessas crenças e desses paradigmas. Só que na lua minguante virginiana é quando temos a oportunidade de nos libertarmos desses vícios, de mau hábitos ou de crenças que inclusive limitam a gente. Ainda mais quando a gente está falando da alunação de Sagitário, porque a alunação de Sagitário fala muito sobre crenças e geralmente a energia sagitariana pede para que a gente trabalhe as nossas crenças limitantes, aquilo que limita a gente, que tira a nossa liberdade, que deixa a gente pesado. Ou seja, nós estamos em uma fase lunar, que é a fase minguante, muito propícia a se libertar de vícios, hábitos, manias ou qualquer sentimento, né? Porque a gente está falando de lua, ou seja, reorganizar os sentimentos, é conseguir destrinchar e ver realmente o que precisa ser consertado, o que pode ser eliminado, o que pode ser minguado durante esse período. Se você tem hábitos aí na sua vida, no seu dia a dia, uma rotina que de repente não está bacana, esse é o momento de você focar para trabalhar na eliminação ou até mesmo em remanejar a sua vida, reorganizar a sua vida para isso. Então, nós estamos em uma das melhores luas minguantes para que a gente elimine, para que a gente se liberte, principalmente de vícios, maus hábitos e crenças limitantes. Dito isso, essa semana a gente vai ter uma semana bastante produtiva e com desafios muito parecidos como o da semana passada, porque a gente vai ter, primeiro, o Sol conversando com Saturno, aqui no signo de Sagitário e Saturno no signo de Aquário. Essas duas energias, mais uma vez eu vou falar isso, são dois signos que falam muito de liberdade. O signo de Sagitário fala sobre crenças e o signo de Aquário sobre ideologias. São dois signos extremamente aventureiros, soltos, leves, que não querem carregar carga do passado. Esses dois signos fazem quincúncio para Câncer, né? Câncer é o que joga a gente para o passado, às vezes nos prende a sentimentos, memórias, lembranças. E essas duas forças aqui querem liberdade. Quanto mais leve, quanto menos coisa, quanto menos mágoa a gente carregar, melhor. Inclusive o signo de Sagitário é um signo que é conhecido por as pessoas esquecerem aquilo que fizeram. Geralmente explode, fala ali a verdade na hora, joga na cara e 2 dias depois a pessoa nem lembra daquilo que aconteceu e nem guarda rancor nem mágoa. O mesmo acontece no signo de Aquário. Então, se a gente está tendo Sagitário conversando aqui, Sol conversando com Saturno, isso simboliza que a gente tem uma semana muito produtiva para a gente conseguir realmente olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que a gente pode realmente manter nas nossas vidas. Os assuntos, as pessoas, os eventos, os acontecimentos, o que a gente quer manter e o que a gente quer se livrar. Já já o Sol entra no signo de Capricórnio e a gente vai começar a trabalhar as estruturas, tudo aquilo que é sólido, duradouro na nossa vida. Então, Sagitário não quer carregar nada pesado para a energia capricorniana. A gente só precisa levar aquilo que é realmente essencial. Então, essa semana está com essa energia aí, nos dando essa oportunidade de produzirmos, de trabalharmos na libertação, no soltar, de correntes, cargas e pesos que a gente não precisa carregar. Então a gente inicia a semana com esse aspecto muito bacana. Talvez muitas pessoas sintam necessidade de descartar algumas coisas, até mesmo de doar algumas coisas, de contribuir. A gente tem energia de peixes forte também aí, de repente de contribuir com alguma instituição, de caridade ou qualquer coisa nesse sentido. É uma semana realmente de desapego, é onde a gente pode fazer uma limpeza
bem produtiva e bem funcional nas nossas vidas. Tanto nas nossas vidas como no nosso dia a dia, nos assuntos do nosso dia a dia. Vocês vão ver que também esses planetas que estão aqui no signo de Capricórnio vão conversar com Urano no signo de Touro. E mais uma vez, aquelas coisas, aqueles bens, aqueles acúmulos que a gente tem quando a gente entra na nossa casa, a gente olha, nossa, quanta coisa que eu tenho guardado aqui, quanta coisa que eu estou apegado. De repente a gente pode vir a sentir uma necessidade de fazer uma limpa, de jogar muita coisa fora, de doar outras, de passar adiante para quem realmente precisa. E não por acaso nós temos aqui, olha, o arcano da semana que saiu nada mais nada menos que o 8 de espadas. E o 8 de espadas representa também essa limpeza. Mas é muito importante a gente entender aonde que a gente está amarrado. Mas aqui eu vou falar também do campo emocional. Como a gente está com a lua em Virgem, numa fase minguante, a gente está falando de emoções, de medos, de delírios e fantasias que a gente vai ver aqui, olha, a gente vai ver acontecendo com as quadraturas que a gente vai ter de Sol com Netuno. E também o Sol em Sagitário dá uma visão ampla. A gente consegue enxergar as coisas de uma forma mais abrangente. E o signo de Peixes aqui, junto com os planetas que estão ali, vão mostrar pra gente aonde que estão essas ilusões. Então a gente tem a possibilidade de ver um quadro maior e perceber que aquilo que está nos aprisionando, na verdade, é porque a gente está permitindo. Ou talvez porque a gente não entenda o tamanho do nosso poder e o tamanho do poder dos outros em nos aprisionar, ou o poder da nossa mente, lembrando que espadas têm relação com o elemento ar, com a mente, ou aquilo que a nossa mente está criando como fantasia, como ilusão de algo que está nos prendendo e que na verdade não está. Então a gente tem essas energias aí. Deixa eu apagar isso aqui, olha. Se libertar das ilusões. Nós temos essa energia aí principal. Então na segunda-feira, nesse dia 12, a gente já começa com essa energia. Depois nós temos o Sol fazendo essa quadratura para Netuno. Em seguida nós vamos ter Mercúrio fazendo quadratura para Quirón. Essa é a primeira conversa de Mercúrio com Quirón. Eu fiz um vídeo falando do trânsito de Mercúrio no signo de Capricórnio, assim como Vênus. Eu vou deixar aqui no izinho para quem ainda não viu, vale muito a pena ver, que ali eu dou bastante dica. A gente vai ter essa primeira conversa de Mercúrio com Quirón. Ele vai conversar com Quirón 3 vezes, ele vai conversar com Netuno 3 vezes, ele vai conversar com Urano 3 vezes e ele vai conversar com os nodos 3 vezes. Por quê? Porque Mercúrio vai retrogradar no signo de Capricórnio. Inclusive, a partir desse dia 12 é quando a gente começa a ter Mercúrio na zona de sombra. O que é a zona de sombra? Lá no vídeo que eu fiz para vocês falando sobre retrogradação de Mercúrio e Vênus em Capricórnio, eu explico para vocês o que é essa zona de sombra. Ou seja, é importante a partir de agora a gente perceber o que é que está voltando, quais são os assuntos que estão voltando para a gente, principalmente aqueles assuntos que vão voltar a nos incomodar. Assuntos que de repente a gente não conseguiu cicatrizar lá atrás, feridas que a gente não conseguiu cicatrizar ainda, que a gente acha que cicatrizou, mas não cicatrizou ainda. Então podem ocorrer eventos que venham a trazer ou remexer nessas feridas novamente lá do passado. E aí, com essa movimentação de Mercúrio, a gente vai ter essa primeira etapa, depois a segunda etapa, que é com ele retrógrado, onde a gente vai conseguir ver quais soluções a gente pode tomar, e quando ele voltar direto, tocando pela terceira vez Quirón, é quando a gente consegue consertar aquilo. A gente já tem as ferramentas para cicatrizar essas feridas, tá? Tanto as feridas quanto os nodos lunares, quanto Netuno e Urano. Tudo isso a gente vai ter aí a oportunidade de rever esses assuntos. Então a gente vai ter o Quirón e Mercúrio conversando pela primeira vez, a gente vai ter Mercúrio conversando com os nodos pela primeira vez, lembrando que o nodo norte é para onde a gente tem que ir. Então a gente está buscando o touro, a gente está buscando estabilidade, a gente está buscando segurança, mas de um jeito diferente. O Urano está ali junto com os nodos, fazendo conjunção e oposição ao nodo sul. E no dia 16, na sexta-feira, nós vamos ter o quê? A gente vai ter a lua minguante acontecendo às 5 horas e 56 minutos, horário de Brasília. É onde a gente vai ter esse mapa aqui, esses aspectos ocorrendo. Inclusive vai acontecer aí uma quadratura em T, que é mais uma vez um grande desafio. Nós temos nesse dia de lua minguante, além desse aspecto de quadratura em T, nós temos Plutão
conversando com a Lua. Esse quadro que a gente tem aqui no céu mostra que a gente está realmente em uma semana de limpeza, de detox, principalmente de ideias, de pensamentos, de crenças. Mas isso não vai vir bonitinho pra gente. Pro final dessa semana a gente vai começar a receber chacoalhos, despertar. Vamos acordar. Eita, realidade batendo na nossa cara. Verdade, verdade atrás de verdade. Então, é um grande desafio mostrando pra gente onde estão as ilusões, o que é que a gente está fazendo para a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com os nossos hábitos, maus hábitos, que de repente estão destruindo a gente porque a gente acredita em uma coisa, porque a gente está se iludindo em relação a uma pessoa, ou em relação a uma história, uma fofoca, uma intriga, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai começar a acordar. E a Lua conversando com Plutão, lembrando que essa fase minguante é uma fase minguante que dura 7 dias, até a Lua Nova em Capricórnio, esse período de 7 dias é um período de muita limpeza, de muito detox, de muito despertar, de sair do mundo das ilusões, de sair disso aqui, olha, dessa armadilha que a gente criou pra gente mesmo. A gente se colocou aqui nessa teia de ideias, de crenças, de ideologias, crenças sagitarianas, ideologias aquarianas, ilusões piscianas, maus hábitos virginianos. Então a gente tem uma possibilidade de se livrar de tudo isso e Plutão tá ali para mostrar pra gente que, ó, vamos embora, vamos fazer essa limpeza, vamos nos libertar aí. E aí no sábado a gente vai ter o Urano e Mercúrio conversando pela primeira vez. Vai ser o primeiro encontro desses dois, né? Urano está retrógrado e Mercúrio já está na zona de sombra. Então esse é o primeiro encontro de Mercúrio com Urano. E lembrando, Urano é a oitava maior de Mercúrio. Urano, ele traz pra gente insights, ele meio que desenha o futuro. Ele fala para você, olha, se projete para o futuro, o que você quer fazer no seu futuro, como que você quer estar estável, seguro, feliz, de bem com a vida. Foque nisso. Foco de Capricórnio, foque nisso, trabalhe nisso, construa isso para sua vida. É isso que esses dois aqui falam. Um para o outro. É um trabalho mútuo, é uma ajuda que a gente vai ter dos céus para a gente conseguir fazer mudanças. Só que, lembrando, Urano, ele está mostrando para a gente, se você chegou até esse ponto X e as coisas não estão do jeito que você gostaria, é porque você precisa mudar algumas coisas. A mudança está aqui nessa fase minguante, com todos esses aspectos despertando a gente, acordando a gente para a realidade. Para você sair desse X, você precisa encontrar o caminho Y. Então, trabalhe, construa esse caminho Y, quebre os paradigmas, rompa os vícios, se liberte dos seus maus hábitos, descubra as suas ilusões e saia dela, fuja dela, se desamarre dessas ilusões, acorde para a realidade, veja a vida por um quadro maior, Sagitário. Então, é mais ou menos isso que a gente tem aí como ajuda desse Mercúrio e Urano conversando, né? E aí, domingo, a gente não tem aspectos principais, só com a Lua. Mas vamos lá, eu vou falar dia a dia aqui para vocês, começando na segunda-feira, os principais eventos e energias. Vamos lá, começando na segunda-feira, dia 12. Então, na segunda-feira, a gente já começa a semana com muito auxílio e com muita vontade. Se você quiser, obviamente, essa vontade pode ser aumentada, pode ser alimentada de alguma forma para que você comece a trabalhar de forma prática, produtiva e focada naquilo que realmente você quer soltar. Do que você quer se libertar? Sol em Sagitário e Saturno em Aquário vão motivar a gente a realmente sair de algum lugar aonde a gente está preso, aonde a gente está limitado, pesado, aquilo que traz mau humor, que traz baixo astral, sabe? É isso que a gente quer se libertar. São de pessoas assim, de eventos assim, de acontecimentos assim na nossa vida, desse tipo de frequência, sabe? A gente vai querer se libertar dessas coisas. E a gente inicia a semana com a Lua ainda aqui em Leão. E Leão vai conversar lindamente com Quiron, lá no signo de Áries. Esse signo aqui tem relação com o nosso ego e com a nossa verdadeira essência, com a nossa verdadeira vontade. E o signo de Áries também tem relação com eu, mas no sentido de personalidade, de identificação, de rótulos e aparências. Ou seja, é a sua autoimagem aí que você projeta para o mundo.
Aqui em Capricórnio é como o mundo nos vê. E aqui é como a gente se projeta para o mundo. São as características que a gente traz na nossa personalidade e que a gente acaba mostrando para as pessoas. É aquilo que a gente permite. São características, são informações da nossa personalidade através das nossas atitudes e das nossas ações. Então aqui, olha, é quem sou eu. E aqui é o seu ego. É como você pode trabalhar o seu ego. Então a gente vai ter esses dois conversando de forma muito fluida, né, que é um trígono, é uma linha azulzinha aí, ainda com esse Sol conversando com Saturno, talvez a gente consiga não olhar para fora, o que precisa ser libertado fora, né? Porque são essas teias aqui que estão nos prendendo. Isso aqui é olhar para fora, é você olhar para dentro. É a oportunidade de você ver aonde que estão as suas prisões mentais, as suas prisões ideológicas, de crenças. Então, a partir dessa segunda-feira, a gente já começa com essa libertação. E aí nós temos a quadratura aí que a Lua vai fazer com os nodos, nó do norte e nó do sul. E lembrando que o nó do sul, que é o que a gente precisa soltar, está lá em Escorpião. Então, a gente está em um momento de soltar mágoas, ressentimentos, lembranças de um passado, de algo que de repente te feriu, que te machucou, mas que aquela pessoa que te machucou de repente nem lembra do que fez para você e você está ali preso naquele momento, naquela história, naquele acontecimento. E aí é só você analisar quem que está preso, quem que está sofrendo, por que você está sofrendo e a outra pessoa nem lembra da sua existência. Como assim? Você está se permitindo trazer esses ressentimentos ou ficar preso a essas memórias, a essas mágoas e dores do passado. Aí é quando você pode abraçar as suas dores, é quando você pode conversar com as suas dores, compreender as suas dores e falar, tudo bem, isso aconteceu, como que eu posso fazer para não deixar mais você me dominar? É como se fosse um elefante preso a uma cadeira de plástico. Você tem muita força, você tem muito potencial para se curar, para se libertar, para ficar como aquela outra pessoa que nem lembra de você ou daquele acontecimento. Mas aquele acontecimento é essa cadeira de plástico que está te prendendo. Então essa segunda-feira a gente inicia com essa força. E a gente vai ter muita ajuda mental aí, que eu estou falando, né? De você, de repente, conversar, de você trabalhar as suas prisões mentais, porque Marte vai conversar com essa Lua também de forma harmônica. A gente termina o dia com Marte conversando de forma harmônica com a Lua. E aqui é uma oportunidade que a gente tem de entender, de compreender que é Gêmeos. Gêmeos é um signo que assimila informações, que entende, que traduz as informações para a gente, simplifica essas informações. E Marte está retrógrado nessa energia. Então a gente tem a oportunidade de mudar o entendimento daquele evento do passado e usar isso a nosso favor com a sagacidade, a inteligência e o jogo de cintura que Gêmeos carrega. Então essa é a oportunidade de segunda-feira aí que a gente tem com esses aspectos. Já na terça-feira, no dia 13 de dezembro, a gente vai ter a Lua aqui conversando em quadratura com Urano, a Lua em Leão quadrando Urano em Touro. Isso pode trazer uma certa resistência, uma certa teimosia, de repente uma vontade de dar um show, de fazer escândalos, de criar algum tipo de histeria ao nosso redor. Então cuidado no início dessa terça-feira, não só por isso, mas porque a Lua também vai fazer oposição a Saturno em Aquário. Então a gente está pela manhã com energias bem tensas aí, nesse sentido, no sentido de orgulho ferido, de repente a nossa criança ferida pode ser atingida e a gente pode agir de forma imatura, soberba, egoísta. Porém, o que a gente pode fazer aqui? Como que a gente pode aproveitar essa tensão que está no céu? Essa quadratura pode chacoalhar a gente, deixar a gente bem incomodado ao ponto de falar chega. Mais uma vez, é uma oportunidade que a gente tem de falar chega, não quero mais. Porém, Saturno em Aquário está falando o seguinte: você viu, você sentiu, você está sentindo na pele esse incômodo. Você está extremamente incomodado. Faça de forma consciente, sábia, madura, haja, sinta, crie, construa o que você deseja de forma consciente e madura. Não haja por impulso. Pense, repense antes de agir, construa, procure projetar o que você deseja para você ir trabalhando, lapidando aos poucos.
aquilo que você quer construir, aquilo que você quer alcançar. O mundo externo pode atingir a gente em cheio nessa terça-feira, mas vai ter uma força aí ao meio-dia ali, meio-dia e 51, que vai ser Lua conversando com o Sol em Sagitário. Então, por mais que essas coisas nos incomodem, se a gente souber aproveitar este momento, talvez a gente se eleve, né? A gente vá lá para cima e a gente enxergue um quadro todo. Vai ser muito fácil para a gente idealizar ou construir ou imaginar um futuro melhor, vir ideias, insights para a gente, para que a gente construa uma realidade diferente daquela que a gente está sentindo ali, que está incomodando pra caramba. Então, ao invés de resistir, liberte-se, solte as correntes, porque aí, depois que você soltar essas correntes, você vai ver o potencial que as suas asas têm. Você pode voar muito alto se você souber aproveitar esse aspecto de Lua com o Sol em Sagitário. E aí, depois desse meio-dia, a gente vai ter aí até as 5 horas da manhã o que é conhecido como Lua vazia. Quando a gente tem um período assim, é muito melhor a gente diminuir o ritmo, observar o que está acontecendo ao nosso redor, assimilar as informações e só depois, lá no dia seguinte, na quarta-feira, agir, tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões. Aí sim a gente pode fazer. E olha, na quarta-feira, no dia 14, a gente vai ter a Lua entrando no signo de Virgem. E óbvio, o signo de Virgem é muito prático. Ele é extremamente flexível. Ele flexibiliza aquilo que parece sólido, que parece enraizado, endurecido nas nossas vidas. Quando a gente vê, a gente percebe que a gente consegue movimentar montanhas, a gente consegue mover montanhas. Então, a Lua entrando aí no signo de Virgem, talvez a gente já comece a entender que aquilo que parecia impossível se torna possível. Vamos ver o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso flexibilizar na minha vida. Porque esse signo aqui é um signo mutável. Assim como o Sol lá em Sagitário, assim como os planetas que estão em Peixes, assim como Marte que está aqui em Gêmeos. Então a gente tem uma força muito grande no céu que está facilitando as mudanças, ao desapego, sabe aquilo que a gente está resistindo, né? Que talvez a gente sinta aqui aquela resistência, se a gente não souber aproveitar essa quadratura de Lua para Urano, talvez a gente se torne muito resistente, apegado àquilo. Mas a Lua entrando aqui em Virgem, a gente talvez já comece a entender o que a gente pode flexibilizar, o que a gente pode soltar. E é por isso que o signo de Virgem é um signo de limpeza. Ele transforma um ambiente sujo em um ambiente limpo, ele transforma chumbo em ouro. É um signo também de transformação. Então a gente já começa esse dia 14 com essa energia. Só que nesse mesmo dia a gente vai ter o Sol em Sagitário conversando em quadratura com Netuno em Peixes, ali às 14 horas e 10 minutos. Esse aspecto, diferente desse aqui, né, que a gente vê uma quadratura de Lua para Urano, que às vezes pode trazer uma resistência, aqui não, aqui já é um despertar das ilusões. Então aquilo que você está iludido, de repente, você vai ter que se desiludir, você vai ter que despertar. É mais uma vez um momento desafiador para aqueles assuntos que estão enraizados em nossas crenças, na nossa fé. Se de repente você não está tendo muita fé em você mesmo, essa quadratura pode chacoalhar você aí de uma forma que você passe a acreditar em você mesmo, no seu poder mental, no seu poder de transformar, de transmutar, de se libertar. Então, se em algum momento você acreditava que você não era capaz, que você não tinha essa força, que você não tinha esse poder, de repente você passe a acreditar nisso. E aí a gente vai ter a Lua conversando com Vênus em Capricórnio, que clareia, de alguma forma, o que realmente tem valor. Quem são as pessoas que realmente gostam de você, que está ali do seu lado quando você precisa, que quando você precisa de apoio, você pode contar? Quem que está te iludindo? A Lua em Virgem vai conseguir fazer você enxergar os mínimos detalhes, aquilo que está te enganando, tentando criar uma nuvem de fumaça em torno de você para que você não entenda muito bem aquelas ações, aquelas atitudes daquelas pessoas ao seu redor. De repente é nesse momento que você vai falar: mais uma vez, chega, eu não quero mais esse tipo de pessoa que fica uma hora fazendo carinho em mim e no dia seguinte me dá pancada. Uma hora tá dizendo que é super meu amigo ou minha amiga e daqui a pouquinho tá falando mal pelas minhas costas. Aquela pessoa que me diz apoiar no trabalho e quando eu vejo tá ali em meio de intrigas usando o meu nome.
entende? Então é a gente começar a sair desse lugar aonde a gente se deixa comover por qualquer migalha, por qualquer carinhozinho, e daqui a pouquinho a gente leva uma pancada de novo, mais um carinhozinho e uma pancada de novo. Então a gente vai conseguir perceber esses detalhes e a gente vai estar muito intuitivo e tendo os véus daquilo que está inconsciente para a gente, para aquilo que não está claro, se abrindo, para que a gente enxergue, mais uma vez, Sagitário, a verdade. Então, a gente tem essa quarta-feira com toda essa energia. Já na quinta-feira, no dia 15, a gente passa a madrugada aí com Mercúrio fazendo essa primeira conversa aqui, né, com Quiron. Então aqui, quando a gente sai desse lugar, né, de despertar, de ver a verdade como ela é, pela mente consciente, isso pode tocar em feridas. E esses assuntos do passado, essas dores do passado, talvez retornem e a gente vai ter que começar a olhar para isso, porque o problema, na verdade, não está fora de nós, está dentro de nós. Somos nós que estamos nos deixando colar a essas teias mal feitas, né? Essas teias que a gente vê aqui, olha, tudo errado, sabe? A teia de aranha, vocês sabem que ela é toda organizadinha, toda certinha ali, né? E a gente vê que essas teias somos nós que estamos nos aprisionando. Como mostra aqui, olha, nós temos uma aranha aqui com a energia geminiana. É a nossa mente que nos aprisiona. Então, se você quer se libertar de alguma coisa, se liberte através da sua mente consciente. Então, é aqui que a gente começa a acordar também, mas a gente tem que olhar para aquilo que precisa ser curado, para as feridas que precisam ser cicatrizadas. Porque senão qualquer um toca lá e você morre de dor de novo. Então, não cabe aos outros curar as feridas que você tem. Cabe a você mesmo cicatrizá-las. E é por isso que Quiron está em Áries. Quiron em Áries está falando isso para toda a humanidade. É hora de vocês curarem as suas feridas, de vocês assumirem a responsabilidade daquilo que vocês permitem que seja ferido ou que já foi ferido dentro de vocês e que doa ainda. Cabe a vocês, cabe a nós cuidarmos dessas feridas, né? Mas aí a gente tem aqui o restante do dia, com a Lua ainda em Virgem, a gente vai ter Mercúrio conversando lindamente com a Lua conversando lindamente com os nodos, a gente vai ter a Lua fazendo quadratura para Marte, que é mais ou menos isso aqui, né? Opa, acorda, vambora, tá tudo na sua mente. Vamos acordar, vamos despertar essa mente para você sair desse mundo de ilusão? Então, essa quadratura de Lua e Marte. E a gente tem, obviamente, Mercúrio também conversando com os nodos lunares. É exatamente esse momento aqui desse arcano. Nessa quinta-feira, nesse dia 15, é quando a gente vai conseguir se soltar dessas teias que nós mesmos, que a nossa mente está prendendo a gente, está armando o bote aí pra gente, né? Então, esse é o momento que a gente se liberta, é o 8 de espadas vindo aí super à tona nesse dia para que a gente se liberte. Então a gente está saindo dessa energia escorpiana com a Lua e com Mercúrio, conversando ali com o nó do sul. O nó do sul são essas teias em Escorpião. São todos esses apegos emocionais de memórias do passado, de situações que nos feriram e que nos trouxeram ressentimento, dor, ódio, raiva, sentimento de vingança. Lembrando que o que a gente precisa trabalhar nessa energia escorpiana é o nosso poder de superação. É quando a gente se supera, é quando a gente dá a volta por cima, é quando a gente sai do fundo do poço. Então é a gente sair daqui. E para onde que a gente vai? Aí é o nó do norte, em Touro. Para onde que a gente vai? A gente vai, olha, para esse grande triângulo de terra, conversando com o nó do norte em Touro. Lembrando que o Urano também está ali. A gente vai ter a Lua ao meio-dia aí conversando também com o Urano. Simbolizando, mais uma vez, para onde que a gente vai? Você quer ter prazer, sair da escuridão, sair do limbo, sair do fundo do poço, encontrar a luz, respirar ar puro novamente, olhar para o céu, olhar para a natureza e ver Deus ali e sentir essa presença de Gaia, da Mãe Terra? Você quer ter segurança emocional, Lua, segurança emocional novamente, segurança financeira, segurança de todo tipo, estabilidade, confiança na sua mente, confiança em você mesmo, Mercúrio, confiando que você pode construir um caminho novo, sem aqueles ressentimentos, aquelas águas super envenenadas dentro de você? Esse é o dia para fazer isso, dia 15. Então que a gente aproveite ao máximo esse dia, porque ele está lindíssimo e a gente vai ter um grande triângulo de terra acontecendo em um momento também
de lua minguante, né? Porque aí no dia seguinte, na sexta-feira, é quando a gente vai ter a lua minguante acontecendo no signo de Virgem. Lembrando que eu vou fazer um vídeo para vocês sobre essa fase minguante, tá? Como eu sempre faço, por isso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para que você possa acompanhar esses vídeos que eu trago para vocês explicando de forma mais profunda esses aspectos e essas fases que a gente tem no céu, né? Então eu trago ao longo da semana esses vídeos para vocês. E se você já estiver gostando aqui do vídeo, eu te dou esse tempinho para que você possa já deixar seu joinha, que vocês sabem que ajuda muito, muito, muito esse trabalho que eu faço para vocês, tá bom? Então nesse dia 16 eu vou trazer o vídeo para vocês sobre essa fase minguante, mas um pouco antes a gente vai ter, olha, a oposição de Lua e Netuno. A oposição de Lua e Netuno é um aspecto que é sempre importante a gente olhar uma balança. A balança daquilo que você, de repente, está escravizado, robotizado, dentro do seu cotidiano, dentro do seu dia a dia. Se isso não está te esgotando, te cansando, aqui nesse sentido que a gente tem de lua minguante, também olhar para os seus maus hábitos, para as suas manias, para os seus vícios. E Netuno, ele pede para que a gente cuide da alma, do espírito. Então não adianta só você ir lá escovar seus dentes, tomar seu banho. Virgem fala das nossas rotinas, daquilo que a gente faz todo santo dia, até mesmo no automático. A gente percebe que já é automático, a gente faz sem nem ver. Mas Virgem cuida da matéria, da limpeza da matéria também e de várias outras coisas, né? Mas aqui em Virgem está esse cuidado, o exemplo de tomar um banho e limpar o seu corpo, deixar o seu corpo limpinho, suas unhas limpinhas, seus pés limpinhos. Mas se você não cuida da alma e do espírito, de que adianta ficar com o corpo limpo e com a alma suja? Com ressentimentos, com mágoas dentro de você, né? São as más águas. O que adianta você não cuidar dessa parte intangível, abstrata, energética? Então, quando a gente tem essa oposição, é quando a gente tem a oportunidade de equilibrar. Cuide das coisas da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano, da sua rotina, na matéria, nessa vida mundana, mas não esqueça do espiritual, não esqueça da alma, da energia, da vibração. Tome um banho de ervas, medite, tome um banho de banheira com alguns aromas gostosos, faz um momento seu relax, de concentração, de conexão com a sua essência, com a sua alma, com a sua energia. Procure soltar aquelas energias que você sabe que são pesadas, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas lembranças, né? Que a gente está falando de Lua fazendo oposição a Netuno, que a gente sabe que deixa a gente denso, que traz uma poeira energética para dentro da gente e acaba nublando a nossa luz interna. Então, esse é um pedido para essa lua minguante. É importante a gente começar o dia com essa limpeza. Se você não tiver tempo de tomar um banho, de cuidar, né, de um banho de erva ou qualquer coisa assim, cuide dos seus pensamentos, do seu estado de espírito, perceba como você está. Se você está aí no automático no seu dia a dia, fazendo as coisas, procure parar um segundo, se coloque no momento presente, perceba a si mesmo, sinta a si mesmo, né, para que você consiga equilibrar a sua vida, a sua correria aí e também os seus sentimentos e as energias que estão fluindo através de você. Aí a gente vai ter essa lua minguante acontecendo, lembrando que essa lua vai conversar com Plutão, foi aquilo que eu falei no início do vídeo para vocês, então é um momento realmente de detox, de limpeza, de purificação, de libertação. E aí depois a lua vai conversar com Júpiter em oposição, que é o regente de Sagitário, então é aquele momento também para a gente encontrar saídas de crenças limitantes ou até mesmo de vícios exagerados. Se você perceber que você está viciado em alguma coisa, que você quer se libertar desses vícios, desses maus hábitos, esse momento é o momento para você ver aonde que eu estou exagerando, aonde que eu estou passando dos limites, por que eu estou, ou seja, é também um despertar aí pra gente, tá? E aí a gente termina o dia com a lua no signo de Libra. E aí a gente vai para sábado, dia 17, a gente tem aí o início do dia, a lua aqui em Libra, fazendo alguns aspectos desafiadores aqui. A gente vai ter oposição de lua para Quirón e lua fazendo quadratura para Vênus em Capricórnio. Essa quadratura de lua para Vênus em Capricórnio, talvez a gente vai se tornar um pouquinho mais exigente.
talvez a gente não aceite migalhas. Então isso pode criar atrito nas nossas relações, seja essa relação amorosa, seja essa relação comercial, seja essa relação familiar. Mas sabe quando a gente não quer mais migalhas? Que a gente não quer mais que essas feridas sejam tocadas e controladas por outras pessoas? Então a gente pode ter esse certo atrito. Mas aí a Lua vai conversar lindamente com Marte e depois Mercúrio vai fazer o primeiro contato com Urano no signo de Touro. Então, apesar da gente ter todo esse atrito, talvez esse atrito aqui seja para a gente colocar limites, né? Mostrar para as pessoas, olha, você só pode vir até aqui, eu só aceito até isso aqui, eu não quero mais migalha, eu não quero mais qualquer promessa vazia. Se você quer ficar comigo, fique comigo. Se você quer trabalhar comigo, se comprometa, assuma essa responsabilidade de verdade, assine esse contrato. É mais ou menos assim. E aí a gente vai ter esses aspectos mais tranquilos aqui, que podem trazer soluções muito favoráveis para a gente se a gente não perder a cabeça, porque aqui, olha, a gente pode colocar os pés pelas mãos também, sabe? Então, mais uma vez, tenha maturidade para lidar com aqueles assuntos que para você são muito valiosos. Cuidado para não dar chilique por qualquer coisa. Pense bem, analise bem, pese na balança de Libra muito bem, para você não sair em desvantagem também, tá? E nem falando coisas que não deve. Cuidado aí, tá certo? Aí a gente vai para domingo, dia 18 de dezembro, aonde a gente vai ter a Lua aqui conversando lindamente com Saturno, conversando lindamente com o Sol e ainda fazendo uma quadratura para Plutão. Esses são os aspectos do dia aí do domingo. Lembrando que é a Lua quem está aqui. O interessante desse domingo é que a gente vai poder tirar um tempinho para a gente poder pensar sobre o nosso futuro e programar esse futuro de forma otimista, para cima. Sabe esse dia difícil que a gente teve aqui, tanto no dia 16 quanto no dia 17? Aqui a gente vai ter um dia onde a gente talvez veja saídas, que a gente olhe e fale assim, nem tudo está perdido, eu dou conta, eu sei o que fazer, eu sei exatamente o que eu quero, ou até mesmo você pode saber exatamente o que você não quer mais, que aí essa Lua conversando aqui, olha, com Plutão, né? No que você não quer mais. Então, de repente, você vai entender o que você não quer mais. E aí, o desafio para esse dia é você encontrar ou descobrir ou se projetar para aquilo que você quer. Então, é sair do que você não quer e conseguir imaginar, construir um futuro melhor para você. Se ver nesse futuro, se colocar lá e acreditar, confiar em você. O signo de Sagitário é um signo que traz essa confiança. E o signo de Aquário é um signo de esperança. Então a gente está com essas energias aí para esse domingo. Tá bom? E aí tem o arcano da semana, mas eu já falei bastante dele, então nós temos o 8 de espadas, aonde a nossa mente é o predador aí, né, que está nos colocando nessa armadilha mental, aonde a gente permite que os outros também deixem a gente acreditar que a gente não tem força muitas vezes. Então é aquele momento de você voltar para si, voltar para dentro, entender o seu poder e saber que você não está preso coisíssima nenhuma. É só você se soltar dessas teias, essa aranha aqui, você ter consciência que a aranha é Gêmeos, é a sua própria cabeça que está colocando isso aí. E se é a sua própria cabeça que está criando essa armadilha para você, é só você ter um pouquinho mais de controle sobre os seus pensamentos, olhar um quadro todo, que é essa quadratura de Lua em Virgem, que são os detalhes, e o quadro maior. Você vê o quadro todo e falar assim, caramba, eu sou um elefante e o que está me prendendo é uma cadeirinha de praia de plástico. Quem tem mais poder? O elefante ou a cadeira? Quem é mais pesado? Quem tem mais força? A teia aqui é aquela cadeira de plástico. O elefante é você aqui no meio. Aí você faz a sua escolha, tá bom? Gente, é isso. Esse foi o vídeo do céu da semana para essa semana que vai do dia 12 ao dia 18. Lembrando que essa tabela de aspectos eu compartilho com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais estão aqui, obviamente tem aqui o Encontros Astrológicos no YouTube, tem ali no Instagram, Facebook e Twitter. Tem as minhas próprias redes sociais, tem ali o Débora Mexica Oficial, que é um outro canal no YouTube que eu tenho onde eu falo sobre os arcanos. Tem Débora Mexica ali no Instagram, Facebook,
Facebook, Twitter e Spotify. Lembrando que é tudo Débora Mexica, tá bom? E tem ali no Telegram também Encontros Astrológicos e Débora Mexica. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho para que você possa receber as notificações quando enviar vídeo. Se você quiser contribuir com esse trabalho que eu faço aqui nesse canal, você pode se tornar membro também. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro. Lembre-se de deixar o joinha. Mais uma vez, já deixou seu joinha aí? E também tem o meu site com mais informações, caso vocês queiram, tá bom? Gente, é isso. Desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.